Então, bom dia. Lá vamos para mais uma sessão de pedalada com conversa e eu agradeço porque fazem-me companhia, eu vou falando, distrai-me e não penso no esforço que estou a fazer para andar de bicicleta. Embora alguns tenham dito que eu ando muito devagarinho, pedalo muito devagarinho. Epá, eu pedalo à medida, cada um pedala à medida da sua barriga. Portanto, eu já não vou mal assim. E acho que me tem feito bem. Pelo menos não estou a enferrujar, já que eu sou dos felizardos que podem não sair de casa e, portanto, não o devo fazer. Mas compras rápido. À sexta-feira vou lá abaixo ao altar das frutas e legumes, ao Alcino, ao pão, de vez em quando. Mas de resto é em casa. E compras muitas pela internet. A propósito, eu hoje vou falar de duas coisas e vou começar já por esta, que é pelo meu livro. O meu livro anda a ser vítima de dropship, que é um nome que agora inventaram com uma atividade online. O dropship basicamente resume-se a comprar coisas e depois vendê-las na internet mais caras, bastante mais caras, do que aquilo que se comprou. E se isso pode ser justificável, por exemplo, sei lá, para bijuterias, coisas esferográficas, sei lá, qualquer coisa que uma pessoa pode mandar vir, sei lá, uns milhares, vamos pôr, por exemplo, 1000, de um sítio qualquer onde elas são a 5 cêntimos, e depois pô-las na net a 1 euro. Só compra quem quer, mas não é lá muito honesto. Mas enfim, é uma esferográfica. Uma esferográfica de 1 euro. Enfim. Agora fazer isto com... Eu não defendo que isso seja feito, vamos lá ver. Mas pensava que esse tal dropshipping não passasse de coisas desse género. Mas não, já chegaram aos livros. Um sujeito chamado Lionel, eu não digo os outros nomes, embora tenha lá ido à Amazon, que é onde ele anda, ver, sediado em Lisboa, está lá a morada também, quem andar à procura, resolveu pôr anúncios na Amazon da Grã-Bretanha, na Amazon dos Estados Unidos, na Amazon de França, na Amazon de Itália, e eu confesso que aí parei nem fui ver mais. Onde o livro está à venda por uma exorbitância, uma coisa inqualificável. Por exemplo, nos Estados Unidos é 42 dólares e mais 12 para o envio. Epá, são 54 dólares. O livro custa 14 euros. O dólar e o euro andam ela por ela, mais ou menos. A diferença não é muita. Mas isto é um roubo à descarada. O pior é que eu logo vou fazer um vídeo sobre isso, já fiz um vídeo, podem ver, sobre a atividade deste senhor, e logo vou fazer outro vídeo com uma coisa que gentilmente um espectador da Saleia TV me mandou. Deu-se ao trabalho de protestar, porque acho que na Amazon há lá um sítio onde se pode protestar, e deu-se ao trabalho de protestar, dizer que o livro não tinha aquele preço de capa e, portanto, não se justificava estar a pedir um preço daqueles. E esse tal Lionel respondeu-lhe: não, trata-se de um livro que está esgotado, portanto é mentiroso, aldrabão, é vigarista, de um livro que está esgotado e, por isso, eu estou a vender o exemplar a este preço. Bom, e diz que é raro, que já é impossível, já não se consegue encontrar o livro. Pá, isto por acaso, isto fica-me... Eu não sei o que é de dizer. Como é que a gente consegue viver de esquemas destes? Porque, como é que a gente consegue viver este esquema destes? Eu não fui ver se este senhor faz isto com mais artigos, mais livros, mais
enfim, mais disparates deste género. Eu não consigo entender se esse senhor faz isso com mais gente, com mais pessoas que escrevem livros ou com mais pessoas que fazem seja lá o produto que for. Mas tenham atenção. Quem quiser o livro, e eu agradeço a todos aqueles que já o compraram, a coisa não está a correr mal, não é um sucesso editorial. Mas pronto, todos os dias a editora vai enviando livros, principalmente para o estrangeiro, para os nossos amigos que nos seguem no estrangeiro. Não caiam nisto da Amazon. Se querem ler o livro, e eu acredito que vão gostar, os que compraram mandam-me mensagens a dizer que gostaram muito. Atenção, é um livro escrito com um pouco de ironia e de humor, mas não é um livro de humor. É um livro que acaba em tragédia. É um livro que conta o nosso país antes e depois do Estado Novo. É um livro que tenta retratar aquilo que nós somos ali. E as nossas malandrices, as nossas alcunhas que pomos uns aos outros, que são no fundo, na maioria dos casos, as alcunhas são carinhosas. São carinhosas, mesmo algumas que são, e nós gostamos de alcunhas. Eu recordo-me, um dia destes pus aí uma rábula antiga do arquivo que eu tenho, dos trabalhos que fiz, da oficina, que é um mecânico que levantava o outro só com um braço. É evidente que aquilo tinha um truque, não é? Que eu não consigo levantar ninguém. O meu nome não é Obelix, só com um braço. E a alcunha do ajudante era o Esticlapis. Pá, eu que ainda ontem eu fui comprar pão e estava um senhor à porta que disse: até você já aumentou o ordenado ao Esticlapis, porque viu na Saleia TV aquela rábula e lembrou-se disso. Nós adoramos alcunhas. E a do Esticlapis, eu digo lá no vídeo, há um vídeo que eu vou pôr, aquele senhor existiu. Aquilo não era imaginação nossa, existiu. Eu andava, já tinha arranjado o nome para o mecânico, disse: este gajo tem que ser uma coisa qualquer GT, que é um gajo daqueles mecânicos, isto é um GTzinho e tal, não sei o quê. E andava às voltas com um nome para o ajudante. Já tinha ido, o nome dele é o Gasóleo, pronto, já andava assim, e o Carlos Areia que disse: há uma oficina para lá da Almada, não sei onde, ele disse onde era, que o mecânico que lá está chama-lhe o Esticlapis. Eu disse: desculpa lá, avisa o homem que vai ter uma réplica. E ficou assim, esse senhor existia. Mas dizia eu, sobre o livro, que esse senhor, depois de confrontado com o trabalho oportunista que estava a fazer, respondeu aquilo que eu vos disse, que o livro estava esgotado e que já era raro e por isso o preço era aquele. Como é que se consegue mentir tanto? E aqui a dúvida é: quem consegue mentir? O livro na Chiado custa 14 euros, vamos lá ver. E a Chiado, houve 2 vezes que eu recebi aí dizer: está muito atrasado e tal. Uma delas era porque o pagamento não estava feito, portanto o livro, são normas lá da editora, e outra era por deficiência de morada, porque eu depois mandei para a editora e eles resolveram. Já é o segundo caso. Hoje vou mandar um outro caso, mas penso que tem a ver com o facto, um segundo não, um terceiro, com o facto da encomenda ser feita na Amazon. O que me leva a pensar que esse freguês é muito bem capaz de nem ter o livro. Quando recebe a encomenda, ele próprio vai comprar à editora Chiado e depois manda. Portanto, as pessoas vão esperar o tempo que a editora Chiado demora a mandar para ele e depois o tempo que ele demora a mandar para as pessoas, que não será seguramente com as mesmas empresas que a Chiado usa para a distribuição do livro. Eu devo dizer o seguinte: eu comprei e fiz a experiência. Não disse isto à editora. Aliás, eu só lá fui 2 vezes.
Foi uma vez e outra 3 vezes. E outra no lançamento do livro. Mas fora ao dia do lançamento do livro, só fui 2 vezes, só vi as pessoas 2 vezes. O meu contacto é por e-mail. Nunca por telefone até, foi sempre por e-mail. Portanto, não conheço assim as pessoas, analiso o trabalho que vejo. E ontem não, a semana passada, resolvi encomendar um livro sobre camarate, a Chiado, porque quero ler o livro e também para ver como é que funciona. Eu encomendei-o, creio que foi na quinta-feira, e no domingo deram-me um toque para o telemóvel, eu atendi, desculpa, pode chegar aqui fora porque eu não tenho campainha. Não tenho propósito. Já tive lá fora um badal daqueles palim-palão, tive que lhe tirar a corrente, que aquilo de vez em quando aparecia aí, palim-palão, Guilherme, eu compro e tal. Teve que ser. Não tenho campainha, de maneira que ele ligou, estou aqui, tal, fui lá fora, e entregaram-me o livro. Ao domingo, uma empresa chamada D, não sei o que, D, uma carrinha branca, com o símbolo vermelho, entregou-me o livro. Portanto, aquilo funciona, vamos lá ver. Ele, se calhar, depois manda por correio, não sei, e vai demorar muito tempo. Aliás, essa coisa que eu hoje vou mandar, deve ser isso. Portanto, quem estiver interessado em ler o livro, faça-o diretamente na Chiado, porque senão arrisca-se a estar a cair nesta esparrela do dropshipping que este sujeito, não sei se mais andam para aí a fazer. Está aqui o nosso amigo Daniel, que diz façam como eu, e depois passou a mensagem e eu já não consegui ler. O Alberto Ferreira diz que o senhor que faz isso é um vigário. Também acho que é. Aliás, não pode ser outra coisa. O problema é que pode ser feito. Ainda hei de ir ao LX e isso ver se anda lá alguém a fazer coisas do género. Bom, mas dizia eu, hoje inventaram-se todas estas atividades, algumas atividades, são os novos contos do vigário. Antes um tipo estava à porta da estação de Santa Apolónia a tentar vender um 20º premiado e aquelas coisas assim, e que são coisas que levam o conto do vigário. Aquilo era possível, resultava por causa da ganância da pessoa que caía. Vou ganhar dinheiro muito fácil, e caiu naquilo. Agora estes novos contos do vigário é ao contrário. As pessoas vão pagar 3 vezes mais que o que é, e pelos vistos ainda há quem caia. Portanto, temos que viver com muita atenção. E temos que comparar os preços, não ir à primeira. Comparar. De tudo. Porque imaginem, e era isto que eu estava a dizer, depois desviei-me, imaginem, este senhor faz isto por causa de 40 euros, poderá ganhar, portanto, 44 dólares, 14, 30 euros. Por causa de 30 euros. Mas andam aí uns gajos que fazem estas coisas por 30 milhões de euros. Os tais prédios que se compram de manhã por 1 milhão de euros, ou coisa assim, ou menos. Foi o caso, acho, de um edifício em Coimbra, etc. E depois se vende à tarde por 7, 8 ou 9 milhões. Isto faz-se aos milhões. E estes já não são os vigaristas que a gente apanha na internet e que diz, esse senhor é um vigarista, é isto, é aquilo. Então, e os que fazem esse negócio? Como foi o caso de um prédio em Coimbra, que foi muito falado na altura, acho que era numa empresa pública, não quer dizer nomes, porque depois posso falhar, digo o nome errado e ainda me metem aí com um processo. Mas a gente sabe do que é que eu estou a falar. Esses são o quê? Esses são gestores, ou advogados, solicitadores, consultores, gestores de fortunas. Isto
Isto é um mundo desgraçado. E isto encalha noutra coisa. Andam por aí algumas pessoas que dizem isto agora está cada vez pior, e alguns já chegaram ao ponto de dizer no tempo do outro, do Botas, o gajo de Santa Comba, nada disto acontecia, era um gajo sério e tal. O barreto é tão grande que estão a levar agora, que levam com o barreto do que está a acontecer agora, e ainda lhe desenfiam o barreto de acreditarem que antes era melhor. Não era, meus amigos. Era muito pior. A corrupção era uma instituição. E havia corrupção ao nível que hoje é inadmissível. Toda a gente sabe. Você ia a uma grande Câmara Municipal, não digo nos pequenos concelhos, não sei como era, nestes grandes, tratar de um problema qualquer, e era-lhe dito, epá, você dê aí 100 escudinhos ao contínuo que ele trata-lhe isso rapidamente. E era lá dentro que lhe diziam isso. E as pessoas faziam. Sabem bem que o que estou a dizer isto é verdade. A corrupção era generalizada. Era uma instituição. Aí hoje ainda é. Pois está bem, mas se ainda é, não devia de ser. E não creio que hoje esteja ao nível nem dos 100 eurinhos. Aí para o contínuo, para ele tratar disso. Nem sei se há contínuos hoje a fazer lá sentadinhos e tal. Nós íamos às repartições públicas e havia lá uma mesa, em muitas delas, com uma máquina de escrever e um senhor sentado, que não era funcionário, estava a trabalhar para ele. O analfabetismo era tanto e as burocracias eram tantas. Era o papel de azul, 35 linhas. Não se podia fazer um requerimento ou uma coisa qualquer numa folha normal. Tinha que ser em papel azul, 35 linhas. Depois íamos lá àquele senhor para ele escrever à máquina, porque tinha que entrar à máquina. Era melhor. E ninguém tinha uma máquina de escrever em casa, não é como agora. Depois pagava-se ao senhor, era o trabalho dele. Ele estava ali como freelancer. Era assim o Portugal pequenino, destas coisinhas. A autoestrada de Cascais acabava em Caxias. Começava ali no viaduto Duarte Pacheco e depois chegava a Caxias e acabava. A muitos quilómetros de Cascais. E quem fizesse ao contrário, quem entrasse em Caxias, entrava na autoestrada, acelerava e tinha uma curva quase 90 graus, ou mesmo quase 90 graus, logo depois da entrada. De vez em quando, BUM! Lá iam eles. Pois, autoestrada do Norte. Aí se começava ao pé do aeroporto e acabava um bocadinho depois da Alverca. Era a do Norte de Lisboa. Porque o resto, possivelmente, para aquele regime nem contava. Não era melhor, era muito pior. Muito pior. Pois, basta dizer que um jovem que chegasse aos 17 anos, que andasse a estudar e tal, aos 17 anos estava disponível e agora emprego. Vai-te amanhã daí nos pescados, porque agarrava-se no jornal para responder um anúncio e dizia serviço militar cumprido. Era uma das imposições. Tinham que ter o serviço militar cumprido. Não havia nenhuma empresa que admitisse um jovem para 2 anos depois ficar 2 ou 3 anos sem ele. Eu recordo-me do primeiro emprego que tive. Eu acabei o curso geral do comércio com 16 anos. Andava ali nos Salesianos do Estoril e respondi um anúncio. Fui lá. Era a companhia de seguros O Trabalho. Ficava na Baixa. Acho que ao pé daquele elevador é da Glória, né? Que aquilo se chama. Acho que ficava aí. Estive lá 2 dias e meio. Sabem porquê? Eu vou contar. Primeiro cheguei lá, fiz lá uma prova e tal, escrevi à máquina, aquelas coisas. E, sim senhor, fiquei apurado. Então fui trabalhar, mas não me disseram quanto é que eu ganhava. Você vem amanhã.
Então eu fui. Quando cheguei a casa, então quanto é que ganhas? Não me disseram? Ai, mas fica, pá, que sorte que tiveste em arranjar um emprego. E tal, fica, mesmo que seja pouco. Eu tinha que ir da minha casa para a estação de Cascais comboio para Lisboa, da estação do comboio ia a pé para lá, ainda era um bocado, mas ia a pé, e depois voltava ao fim do dia, com paragem em Alcântara, que ia a pé até à Ferreira Borges, onde continuei a estudar à noite, mas depois desisti, não aguentava. E depois vinha outra vez para baixo e tal. Eu chegava à casa à meia-noite, para aí, mais ou menos. E no outro dia entrava às 9 em Lisboa. Portanto, isto não era vida, mas pronto. Estive lá o primeiro dia, o segundo dia voltaram a não me dizer nada. No terceiro dia, de manhã, vieram, ora, já está aqui o seu contrato, o seu ganha X, não me lembro. Era pouco, mas pronto, paciência, isso não me lembro quanto era. Aí há um pormenor. O senhor está a substituir um funcionário que foi para a tropa. Quando esse funcionário voltar, o senhor deixa de trabalhar aqui. E eu percebi, olha, então depois ele vem da tropa, eu fico sem emprego, quanto mais... E eu disse, vou pensar. Vesti o casaco, saí e nem lá fui receber os 2 dias em que lá trabalhei. Nunca mais lá pus os pés, nunca mais lhes disse nada. Felizmente, dias depois, arranjei emprego e gostei. E gostei. Ainda hoje sou amigo de muita gente. Às vezes está aqui um a ver, que é o Calçoa, o Clemente e outros que conheci nesse emprego. Mas era isto o Portugal do tempo desse senhor. As pessoas só arranjavam emprego a sério quando vinham da tropa. E depois a outra coisa que o anúncio dizia era até 35 anos, ou seja, mais 35 anos, estás tramado. O que é que vais fazer? 35 anos é um jovem. Na altura eram velhos com 35 anos. E as patifarias eram enormes. Já para não pensar no que era uma mãe ter que se separar do filho para eu ir para a guerra, para uma guerra estúpida, criminosa, assassina. Já para não falar de muitos que iam já casados e com filhos, porque as pessoas casavam-se muito cedo. Já para não falar naquela enorme patranha que era, mas o Banco de Portugal estava cheio de ouro. Estava ainda mais burra, era Botas. Se tinha aquilo cheio de ouro, tinha um país da miséria. Já para não falar no enorme número de analfabetos. A minha mãe tinha 8 irmãos. Eram 9. Nenhum andou na escola. Nenhum andou na escola. Tudo analfabetos. O meu pai tirou a 4ª classe com mais de 50 anos para poder tirar carta de condução. E vem-me defender esses tempos. A gente vê séries de televisão, algumas boas, eu agora vejo muito na Netflix. E a gente vê, por exemplo, em Inglaterra. Outro dia vi o Land Girls, uma série bastante engraçada. E apareceu uma rapariga dos anos 40, durante a guerra, que tinha dificuldade em ler. A vergonha que ela tinha por ter dificuldade em ler. Toda a gente sabia ler, caneco. Nos anos 40, nos outros países, o analfabetismo era muito reduzido. Nos países decentes, claro. Aqui era isto. Um homem que emburrou o país, o empanou por tudo o que é lado, não pode nunca ter defensores. Mas enfim, olha, cá vamos, cantando e rindo, levado, que era o lindo gajo, não é? Era levados sim, sim. E as pessoas foram levadas na altura, e alguns parece que querem continuar a ser levados hoje. É preciso ter pedalada para aguentar e fazer frente a essa gente e dizer-lhes, vocês estão enganados, porque alguns fazem-no por bem. Não pensam 2 vezes e acham que bem. E dizer, estão enganados, e ter paciência, conversar. Para outros não, porque outros faz parte da agenda política deles
destabilizar isto tudo e fazer com que abram brechas por onde eles possam passar. Para terminar hoje, quero dizer-vos o seguinte: eu, se fosse jornalista e se fosse crente, porque eu sou agnóstico, não tenho nenhuma religião, mas se fosse jornalista e se fosse crente, eu rezava para que a estação onde eu trabalhasse nunca me mandasse entrevistar os candidatos à presidência da República. É porque no dia a seguir, o que dizem dos jornalistas, porque se não fizeram esta pergunta e deviam ter feito, porque este favoreceu aquele, porque não sei o que mais, o fanatismo das pessoas está a ultrapassar as margens da decência. Eu não queria ser jornalista e entrevistar nenhum dos candidatos, porque nenhum jornalista irá fazer uma entrevista que agrade como entrevista. Os apoiantes fanáticos de cada candidato vão sempre mandar-se ao jornalista. É verdade, vão sempre mandar-se ao jornalista porque não fez a pergunta que ele queria fazer para achar o outro, que se não for o dele e tal, não é? E depois há aqui um problema grave. Eu acho que essas entrevistas deviam se centrar sobre a atividade da Presidência da República, que é para isso que eles são candidatos. Deviam-se centrar as entrevistas sobre a atividade da Presidência da República. E nunca, jornalista nenhum, deixar descambar para aquilo que alguns candidatos querem, que é falar do seu partido e de forma oportunista e sem vergonha aproveitarem as presidenciais para engrossar um projeto que nada tem a ver com as presidenciais. Um projeto pessoal de partidos. Isto não se aplica só a um partido. Aplica-se pelo menos a 3. Não vou dizer nomes, porque vocês sabem bem quais são. Até amanhã, um grande abraço a todos e obrigado pela companhia.